Uma boa tarde ao público que acompanha aqui o portal Aeroflap. Eu estou aqui com uma entrevista ilustre, estou com o diretor-presidente da ANAC, Juliano Noma, e nós vamos tratar um pouco da evolução do mercado de aviação no Brasil, das novas regulamentações, do programa Voo Simples da ANAC, que é algo que está mudando bastante, né? A regulamentação e todas as regras que regem a aviação no país, e também esse cenário de pós-crise que nós estamos começando a viver agora, né? Depois da passagem da segunda onda, a vacinação. E o Juliano, ele está aqui para esclarecer um pouco mais, desculpa pessoal, essa situação do Brasil na aviação mundial e aqui dentro mesmo. Juliano, muito obrigado por aceitar essa entrevista hoje. Pô, Pedro, eu que agradeço, queria dar um oi aí para o pessoal que acompanha, pô, e agradecer de fato o espaço. É importante demais para nós da ANAC ter espaços como esse, espaço importante, muito visitado, para a gente poder trocar ideias, comunicar nosso planejamento, como a gente enxerga o setor, para onde a gente está indo, quais são até as prioridades, que eu acho que é função principal de qualquer regulador dar muita transparência e previsibilidade para o mercado, né? E aí espaços como esse nos ajudam demais. Então eu queria, antes de mais nada, te agradecer. Isso, o agradecimento é todo nosso e ao público do portal também, que vai acompanhar um conteúdo muito legal. Exatamente. Agora. Juliano, para a gente começar, como é que era o cenário da aviação no Brasil na pré-pandemia, antes de acontecer tudo isso? Porque a gente sabe que a gente estava numa constante de crescimento do mercado, que o mercado estava indo muito bem, a regulamentação estava sendo aplicada do jeito correto e estava funcionando para as companhias estavam tendo lucro. E agora, como é que está esse cenário na aviação? Pois é, ponto interessante, né? A gente volta um pouquinho no tempo e a linha de desenvolvimento da regulação, que foi uma linha de dar sempre às empresas aéreas mais liberdade para gerirem seus negócios, para gerirem seus modelos de negócio e se posicionarem no mercado da maneira que eles achassem melhor. Isso foi tendo muitos efeitos. Um dos principais efeitos aí, né, um investimento muito forte e com a competição, que a gente sempre fomentou na ANAC que houvesse muita competição, isso reduz demais o preço das passagens. A gente tem uma redução ali na casa de uns 50%, se você pega preços reais, em 10 anos. E aí o transporte aéreo sai de 35 milhões de passageiros, mais ou menos, quase triplica, chega a 119 milhões. Quase tocando 120, né? Quase tocando 120 em 2019. Meta para 2019, que infelizmente não deu. Infelizmente. Voltando no tempo um pouquinho, até 2017 o crescimento era muito... Até 2014, desculpa, o crescimento era muito expressivo. A gente estava em 117 milhões em 2014. Aí teve a recessão econômica, né? Obviamente o setor sentiu. Na sequência da recessão, a saída da Avianca também dá a redução da oferta reduz um pouquinho, segura a demanda até que as outras empresas recomponham aquele lugar que a Avianca deixou. Mas aí a gente conseguiu retomar o crescimento, chegamos em 119 milhões em 2019. Para 2020, para você ter uma ideia, Pedro, a perspectiva das empresas, e aí pegando as principais empresas regulares do setor, era a gente ter mais ou menos uns 50 aviões chegando ao longo do ano de 2020. Então a perspectiva era de um crescimento muito expressivo. Isso dá quase um avião por semana, vai arredondando aí. E aí quando chega em março a gente é acometido, né, arrastado aí para dentro das crises, da consequência dessa pandemia. O mercado cai demais, a gente chegou a estar voando em abril 5%, do ponto de vista de média de voo diário, que a gente voava no pré-pandemia. Então a gente cai 95%, o setor praticamente para. Né? Enfim, acho que todo mundo já acompanhou aqui. A gente só não foi a zero, na verdade, porque teve um trabalho muito grande de coordenação ali. A gente aqui na ANAC, né? E aí a gente chamou o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, para participar com a gente coordenou com as empresas aéreas e construímos o que a gente chamou de malha aérea essencial. O que a gente conversou com as empresas foi o seguinte: a redução natural, né, os passageiros acabaram, então, mas a gente precisa continuar conectando o país. A gente não pode deixar, e é um país altamente dependente do transporte aéreo, a gente não tem... país gigante, né? Muito grande, e a gente não tem a mesma cobertura de malha ferroviária e nem rodoviária que conecte as pontas como em outros países muitas vezes acontece. Então, dependendo do setor aéreo, inclusive para transportar profissionais de saúde, profissionais de segurança, material médico importante no combate à pandemia, né? Então a gente conversou com as empresas, foi um grande trabalho de colaboração, e aí a gente reduziu a 5%, mais ou menos, 5, 6% do que era, mas aí o dado interessante. Do ponto de vista de cidades atendidas, a gente sai de 115 para 47. Então a gente cai muito menos em cidades atendidas, justamente porque a gente fez um trabalho coordenado para ter uma malha a mais abrangente possível.
Então, por exemplo, com poucas ligações por dia ou por mesmo semana, com poucos voos, mas estava atendendo todo mundo. Ninguém ficou, para usar uma expressão, ilhado, né? Ninguém ficou isolado do resto do país. Todos os estados receberam pelo menos um voo, pelo menos. Então, foi um grande trabalho. E a partir dali, tiveram uma série de medidas que foram sendo tomadas, e a gente pode até falar disso aí com mais detalhe na sequência, mas o fato é que a gente estava num momento de retomar o crescimento muito expressivo. Fruto do quê? Das medidas que já tinham sido tomadas, de abertura e também de pró-competição, e também medidas recentes que a gente tinha acabado de tomar um pouco antes da pandemia, como, por exemplo, permitir o investimento em capital estrangeiro nas empresas aéreas. A gente tinha uma limitação de que o investimento podia ser de, no máximo, 20% do capital. A gente tinha expandido esse limite a 100%. Então, a resolução 400, que ficou conhecida como a norma da bagagem, que traz avanços importantíssimos ali, do ponto de vista de permitir que as empresas desenvolvessem novos modelos de negócio. Por exemplo, aquele modelo que a gente chama de ultra low cost no mercado. Então, com tudo isso, a nossa perspectiva era mais empresas, mais investimento, um crescimento expressivo de novo. De uma certa maneira, eu gosto de pensar que o planejamento está só adiado, ele não ficou para trás. A pandemia só retardou um pouco esse processo, mas ele é irreversível. Por quê? Porque as bases da regulação são muito sólidas. A gente construiu uma regulação que ela é muito sólida e perene no tempo. Então, o terreno é fértil e ele permite competição e investimento maciço. Competição com investimento. Se a gente tiver sucesso em atacar a pauta de custo, de redução de custo, então, se a gente for operação custo-eficiente, com muito investimento em muitas empresas, quem vai sentir os maiores beneficiados seremos nós brasileiros, né? Vai ser toda a sociedade. E é isso que a gente espera. Então, já para deixar uma mensagem aqui, eu acho que a pandemia ela atrasou um pouco os planos, mas ela não impediu, não. E a gente está muito confiante aí na retomada, no fim da pandemia, que a gente vai, de fato, alcançar os níveis de potenciais que o Brasil tem, que o Brasil já possui. Sim, considerando que vocês têm todos os dados, o senhor até deu um dado super útil, que em 2014, antes daquela pequena crise que a gente teve no setor de aviação, nós tivemos 114 milhões de passageiros. Agora, em 2019, 119 milhões. Então, demorou um tempinho para conseguir ainda subir em 2014. Até quando vocês esperam ter uma alta na demanda, ou seja, no mercado doméstico, ou seja, no mercado internacional? Vai ser ano que vem? Vai ser em 2023? Está muito próximo já? Vamos lá. Vou separar o doméstico do internacional. A gente tem momentos diferentes aí de retomada nos dois mercados. Mas o doméstico, já no ano passado, até a segunda onda chegar, né, da pandemia, a gente já estava experimentando um crescimento muito forte. Então, a gente saiu de uma redução de 95%, então estava operando 5% do pré-pandemia. Em dezembro, a gente chegou a 73%. Então, foi até surpreendente. Nosso planejamento era chegar na casa de 55%, 60%. Então, chegamos a 73%. Daí veio a segunda onda, o mercado cai de novo e agora estamos retomando. Julho já operou 70%. A nossa expectativa é chegar no fim do ano na casa de 90%. Então, até o primeiro trimestre do ano que vem, a gente espera já ter retomado os níveis de operação do pré-pandemia para o mercado doméstico. O mercado internacional tem um outro desafio, que de fato não basta o Brasil se vacinar, né? Não basta o Brasil se organizar e não basta o Brasil, por exemplo, desenvolver o aplicativo e com o certificado de vacina e tudo isso que nós já até fizemos. Depende das outras partes. E aí cada país está numa situação em termos de combate à pandemia. A questão da fronteira, né? Tem país como a Austrália que está no estágio avançado de vacinação, mas não quer abrir fronteira. Não abre fronteira. Tem países que ameaçaram abrir, retrocederam. Tem países que mesmo abrindo, colocam muitas imposições, do ponto de vista de quarentena, testes, isso diminui, né? Espanta demanda, o tráfego, então espanta turístico, né? Pois é. Então, mas assim, a gente está fazendo o nosso dever de casa, que é o quê? População totalmente vacinada, todos os documentos que comprovariam, e eu aponto até para o telefone, tudo digital. Então, uma pessoa que tomar a vacina de manhã, à tarde, já está aparecendo no aplicativo qual é a vacina. O meu, né? Pois é, então, se você fizer um teste PCR, aparece no celular rapidamente depois que o resultado sair. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa, então o Brasil está pronto para, com segurança, isso é uma coisa importante, né, que o nosso setor, de uma certa forma, não está acostumado a tratar segurança, não está acostumado a tratar risco, a mitigar risco e a gerenciar risco.
Então, acho que até por isso a gente muito rapidamente se organizou e fez esse dever de casa. Então, a gente está pronto do ponto de vista de segurança para permitir que as pessoas possam ir e vir, sem que isso gere novas ondas ou nada desse tipo. Então, o setor aéreo jamais contribuiria para piorar os índices de transmissão, alguma coisa desse tipo. Todos os estudos que a gente faz, e a gente tem feito tanto internamente com outros órgãos de governo, mas até externamente também, com parceiros internacionais, são para gerenciar o risco de tal forma que o setor aéreo o transporte aéreo possa acontecer, mas mantendo os níveis de segurança que são requeridos. Obviamente, é uma crise de saúde. E isso é uma coisa muito importante, né, Pedro? Assim, as pessoas às vezes não entendem porque a gente briga tanto para retomar os voos. Porque o voo não é um fim em si mesmo. O objetivo não é voar por voar. O objetivo é porque tem pessoas que estão sem ver seus entes, que moram no exterior, ou o contrário. Tem negócios que deixaram para trás e não conseguem rever. Tem, enfim, muita gente estava fazendo tratamento de saúde, aí fica atrás de embaixada. Tem empresa no exterior, né? Tem empresa no exterior. Então, no fim das contas, o setor aéreo é o grande símbolo hoje do que é a globalização de fato, né? No fim das contas, a conectividade do mundo ela é aérea. Então, o setor aéreo possibilitou a globalização como completo, né? A globalização por completo, exatamente. Você está em 24 horas daqui, você está no Japão, por exemplo. Praticamente em qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente briga muito pela retomada, e aí é uma retomada muito consciente, porque a gente sabe da importância do setor aéreo na dinâmica da vida das pessoas em geral, sabe? Então é mais ou menos por aí, por isso a gente está fazendo. Agora, o internacional é mais difícil prever, porque depende de cada país. Por exemplo, a Argentina é um parceiro muito importante nosso, ainda não está falando em abertura. Por outro lado, a gente tem boas sinalizações vindo da Europa, já alguns países reabrindo. O Chile também, que é um país que nos últimos anos atraiu muitas companhias low cost para o Brasil, que deu um boom no turismo lá, os turistas brasileiros e tudo mais. Também não está querendo abrir. Também não está abrindo. Então, os Estados Unidos ainda exigem quarentena de 14 dias, então isso espanta muito o tráfego. Por outro lado, a Europa já está, vários países da Europa já aceitam os vacinados, enfim. Então, do ponto de vista internacional, acho que ainda vai ao longo de 2022, talvez ali para 2023 a gente possa pensar numa normalidade restabelecida. Mas para o doméstico, a gente está muito confiante que até o primeiro trimestre do ano que vem, a gente já retomou os níveis pré-pandemia e aí dá para olhar para frente. E, Juliano, agora saindo um pouco da questão do mercado, da pandemia, de como isso afetou o mercado, indo um pouco para a parte de regulamentação do setor, a gente sabe que vocês fizeram muitas alterações no setor aéreo, seja no comercial, seja no privado, na aviação executiva, na aviação geral, enfim, nos últimos anos. Como é que foi essas alterações nos últimos 10 anos e como que isso afetou a aviação como um todo no Brasil? Pô, legal, excelente sua pergunta, porque no fim das contas, uma coisa leva a outra necessariamente, né? O processo, e a gente chama de desregulamentação, ele veio acontecendo de forma, até certa forma, de forma planejada, mas sempre na mesma linha. Tinha algumas vertentes. Uma delas é, sempre que possível, buscar o alinhamento às melhores práticas internacionais. Então também não adianta ficar reinventando a roda sempre, querendo ser criativo demais, porque muita coisa já está testada, você já conhece os resultados, você já consegue. Então, sempre que possível, vamos alinhar as melhores práticas internacionais e sempre que possível vamos ter a seguinte premissa: quanto mais aberto, mais pró-investimento e mais pró-competição será o mercado. Então, qualquer medida que vai espantar investimento ou que espante competidor, a gente evita tomar. E aí vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, transporte aéreo, tarifa. Tarifa era regulada até o tempo. Então, a doméstica teve uma portaria do Ministério da Fazenda, isso é até anterior à ANAC, que libera as tarifas. Então, estabelece regime de liberdade tarifária. Quando a ANAC é criada, isso é cravado em lei, então consolida na lei da criação da ANAC. O mercado internacional ainda tinha as tarifas controladas, tinha um preço, uma tabela. Então, a gente vai e, não à toa, o nosso percentual entre doméstico e internacional ele era muito desbalanceado se você olha para outros países. Então, a gente tinha um tráfego doméstico muito maior proporcionalmente ao internacional. No fim das contas, a tarifa é tabelada, é difícil, e a tabela era preço mínimo. Então, a empresa aérea, se quisesse dar desconto, não podia. Ela tinha um preço mínimo que ela podia cobrar. Então, isso, obviamente, que segura a demanda, né? Sim. Então, a gente desregulamentamos as tarifas internacionais, melhoramos as regras de acesso, pedir voo, colocar voos, coisas desse tipo, né? Tinha uma série de normas que impediam as empresas de ir colocando e tirando também voos à medida que elas quisessem. E por aí vai. O mercado explode, isso pressiona a infraestrutura. O que a gente faz?
Temos que aumentar o investimento em infraestrutura e, dentro do possível, incentivar a competição entre os aeroportos. Porque o aeroporto não deixa de ser um polo atrator de tráfego. Teve um probleminha com aeroportos bem grande na primeira década, né? Pois é. Então, tinha ali o crescimento do setor pressionou a infraestrutura. Sim. Foi isso que aconteceu. E, natural, assim, o timing de investimento, até por conta dos requisitos legais, lei de licitação, essas coisas, de uma empresa pública é diferente de uma empresa privada. E quando você está num mercado crescendo, a gente chegou a crescer 20% num ano, lá naquela época. Crescendo nesse tanto, você precisa de muitos investimentos em muitos aeroportos ao mesmo tempo. A Infraero não conseguia dar vazão no tempo necessário, por conta até de requisitos legais, acho que fazia o seu melhor, mas... Então a gente parte para passar os aeroportos para iniciativa privada e aí começa o programa de concessão. Para você ter uma ideia, tem um dado interessante. A gente fez nos primeiros 5 anos do programa de concessão o mesmo volume de investimentos e ali a gente tinha até aquele momento 6 aeroportos concedidos, que a Infraero fez nos últimos 15 em 67 aeroportos. Então eu costumo brincar que é mais ou menos assim, 15 anos em 5. E aí sem contar a diferença da quantidade de aeroportos. Né? Isso prova a robustez, assim, a necessidade do privado, o dinamismo que o investimento privado... Vocês que deram start junto com o Ministério, hoje em dia, da infraestrutura, no caso, mas na época era dos transportes? Na época ainda era Ministério da Defesa, lá atrás, quando a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que foi o primeiro lá em Natal, começou a acontecer. Então a ANAC fez os estudos por aqui, fizemos o primeiro. Na sequência, é criada a Secretaria de Aviação Civil, e aí vem Viracopos, Brasília, Guarulhos, depois Galeão, Confins, e aí vem as outras rodadas na sequência. Nossa expectativa é agora, ano que vem, com a 7ª rodada, terminar de transferir todos os aeroportos que era a rede Infraero para a iniciativa privada. E aí, para o ano que vem, tem Congonhas, Santos Dumont e mais alguns aeroportos, mais ou menos 16, e a gente termina de passar todos os aeroportos para a iniciativa privada. Mas isso tudo é o que vai permitindo o investimento constante, a operação mais eficiente, que reduz custo, que trabalha a tarifa, que atrai o passageiro. Então, tudo isso é um grande ciclo virtuoso que vem fazendo esse crescimento acontecer. Como eu te falei, a gente saiu da casa de 35 milhões de passageiros para quase 120. Então, o crescimento é muito expressivo. E é interessante, sabe, Pedro, para falar de perspectiva, assim, eu gosto de colocar isso em perspectiva para as pessoas entenderem até onde a gente pode chegar. Qual é o potencial? Porque a gente fala em potencial, mas vamos tentar botar isso em número. A gente teve lá em 2019 119 milhões de passageiros. Mas quando você olha CPF, e aí considerando que muita gente voa mais de uma vez por ano, né? Sim. Então tem muita gente que é passageiro recorrente. Em 2019 eu voei umas 20 vezes. Pois é. Então, quando você vai olhar CPFs, é alguma coisa entre 25 e 30 milhões de CPFs. Então, o que eu estou querendo te dizer é que de 120 milhões de passageiros, a gente tinha 25, 30 milhões de brasileiros voando. CPFs. Para uma população, vou arredondar aí, 200 milhões de habitantes, né? 211, mas de 200 milhões de habitantes. 10, 15% dos brasileiros é que, de fato, quem voa. Qual é a conclusão disso tudo? A verdade é que o transporte aéreo já é muito popular. 119 milhões coloca a gente ali em 5º, 6º maior mercado do mundo. Já transporta no interestadual mais do que o rodoviário, mas ele ainda não é universal, ele ainda não é acessível à grande maioria das pessoas, porque são só 25, 30 milhões de brasileiros que têm acesso ao mercado. Aí você pega a pirâmide de distribuição de renda, e aí também estou pegando dados de 19. 30 milhões dá mais ou menos classe A e B. Estou aqui arredondando para você, mas mais ou menos classe A e B, alguma coisinha da C. Então quem voa ainda no Brasil hoje, classe A, B, um pouquinho da C. Quem está na classe C, que é imediatamente abaixo, ou seja, quase acessando o transporte aéreo por uma questão até de renda, 115 milhões de brasileiros. Então a gente voa hoje com 25, 30, mas tem 115 quase ao ponto de acessar esse mercado. Mas isso seria porque é muito caro ou por uma questão de renda geral do Brasil? É assim, são vários fatores, né? Mas eu acho que ele é caro para a renda que se ganha, mas também nem sempre os voos chegam em todos os lugares que as pessoas estão, né? Então teria demanda para o transporte aéreo em algum lugar, mas ainda não chegou o voo. Por uma série de razões, uma delas infraestrutura, aí tem um programa de aviação regional para tratar disso. A gente aqui na ANAC, a gente pode falar isso depois, estamos simplificando uma série de regras para permitir viabilizar operações em lugares mais remotos ou mais regionais. Mas enfim, o dado tem 115 milhões de potenciais passageiros esperando para acessar o transporte aéreo. Isso tende a ser uma nova revolução
como a mudança de 35 para 119 milhões já foi. Então, isso significa que o nosso setor pode, no mínimo, dobrar, porque esse pessoal também não vai voar tão recorrente, mas as nossas estimativas falam em triplicar. Então, a gente poderia triplicar o tamanho do mercado ainda, se a gente for eficiente nas mudanças que a gente quer, de redução de custo, de simplificação da legislação, de favorecimento de novos investimentos. Então, é disso que a gente está falando. Ok, então vou dar até um pulinho na pauta aqui, Juliano. Vamos lá. Para emendar nesse assunto aqui, como é que é possível reduzir mais o custo da aviação, simplificar mais ainda a regulamentação? Enfim, como é que é possível mudar mais ainda o setor para acessar o triplo do que a gente tem atualmente de mercado? Vamos lá. E aí é importante fazer, né? Eu gosto sempre de falar isso quando eu estou conversando com o pessoal, é o seguinte. A gente tem duas alternativas. Ou a gente espera a nossa renda chegar nos níveis de Inglaterra, aí nós vamos voar ao nível que os ingleses voam. Daqui a uns 50 anos? Se for 50, estaria ótimo, daqui a muito tempo. Ou a gente trabalha a redução de custo para trazer o transporte aéreo, via redução de custo com competição, ter preços praticáveis e acessíveis à nossa população. Então, a principal pauta nossa hoje é a redução de custo. Tá? Então, vou te dar depois eu até te dou esse exemplo depois, mas então, falando de grandes assuntos, grandes temas. Combustível. Combustível é uma pauta importantíssima para a gente. Por quê? O combustível é o maior item de custo individual de qualquer empresa aérea, acho que todo mundo sabe disso. Então, a gente vem fazendo uma série de tratativas junto à ANP, porque eles são os reguladores do setor. Uma delas, e aí já foi até a consulta pública, que é a mudança do tipo de combustível, né, do Jet A1 para o Jet A. O querosene mais simples, mais simples. Ele é 6 centavos de dólar, mais ou menos, mais barato por litro, se eu não me engano, do que o outro. Só que isso, vezes milhões e milhões, dá uma redução de custo importante. Então, a ideia é mexer no combustível. A gente também está num processo aqui de tentar aumentar as condições de contestação e competição no setor de distribuição, refino, produção de combustível. Então, vou dar um exemplo para você. A gente concluiu no passado um procedimento junto com o aeroporto de Guarulhos, em que Guarulhos tinha algumas empresas fizeram um investimento no sistema de produção e abastecimento de combustível. E porque elas fizeram esse investimento, criou-se um pool e só essas empresas operam ali. Então, por exemplo, se uma empresa que tem um grande volume quiser ela mesma fazer o abastecimento de suas aeronaves, ela não pode. Se uma outra concorrente quiser estabelecer, não pode, porque como ele não participou do investimento da infraestrutura, ele acaba também não pode pegar carona no investimento que o outro fez. Então, isso virou um problema em si mesmo, assim. Então, a gente fez um processo de vários anos, um processo administrativo aqui de vários anos junto com o aeroporto de Guarulhos. Tomamos a decisão no começo do ano para que Guarulhos abra, obviamente fazendo a conta dos investimentos não amortizados, e aí quem quiser participa do investimento se achar que vale a pena, mas para permitir novos entrantes e mais competição. Por quê? Porque a gente acha que com isso, eventualmente, cria uma margem para abrir. Tem outras discussões desse tipo acontecendo com a ANP, que vão nos outros elos da cadeia. Porque, de certa maneira, a ANAC só consegue regular quando entra no aeroporto. Vai no refino, na distribuição. Fora do aeroporto é com a ANP. Então, a gente está conversando com eles. Então, essa pauta de combustível é muito importante. Quando a gente olha o que é parâmetro lá fora, a gente tem espaço para reduzir pelo menos uns 25% do que é o preço hoje, para a gente chegar nos níveis percentuais do que se pratica lá fora. Isso então, de combustível? De combustível. Como se a gente conseguisse baixar 20%, 25% do preço que a gente pratica, para ele reduzir o peso que ele tem no custo unitário das aéreas, e aí fazendo uma comparação lá fora com aqui. Uma outra pauta muito importante, esse é um problema bem brasileiro, judicialização. Cara, a gente judicializa demais, assim. Para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil, se eu não me engano, se a memória não me falha, mais ou menos uma ação contra a empresa aérea para cada 700 passageiros. Nos Estados Unidos, é uma ação para cada 1.254.000 passageiros. É o que lá eles gostam de um processo. E olha que o mercado lá é imenso, né? Mas, então, quando você compara, tem empresas, e a gente fez um trabalho grande de levantamento de dados, que tem no Brasil mais advogados do que tem no resto do mundo inteiro. Então, tem empresas estrangeiras que operam em vários países, elas não são brasileiras, então a sede delas é em outro lugar, e a banca de advogados no Brasil é maior do que se somar todo o resto do mundo.
Mas isso não é porque a regulamentação da ANAC dá brechas, por exemplo, para ter o principal essa fator, questão processual? Não, o principal fator é a questão do dano moral. Então, de uma certa maneira, qualquer coisa o passageiro pede dano moral. Isso não tem muito a ver com a regulamentação nem com a causa específica, porque muitas vezes a causa é tratada, a pessoa vai em outro voo, acontece uma coisa ou outra, mas ela entra na justiça, reclama que perdeu tal compromisso, reclama que ficou triste, reclama que, enfim, não, dano moral. Então, normalmente é dano moral. Mas a gente está fazendo um trabalho muito grande, o CNJ está sendo um grande parceiro nessa coisa, a OAB também percebeu isso. Por conta dessa judicialização, criou-se um mercado. Então a gente tem uma série de aplicativos que já fica dentro dos aeroportos olhando a tabela lá, o seu voo chegou 30 minutos atrasado. Assina aqui que você deixa eu advogar para você, eu te dou um dinheiro agora na mão, mas eu fico com a causa quando eu entrar na justiça. Então o cara já na porta do avião, às vezes a pessoa nem quer reclamar nem nada, mas o cara fala assim, você quer ganhar um dinheiro agora, você só assina me deixando entrar na justiça por você. E isso virou uma grande indústria. E a gente chegou aos números exorbitantes que eu citei para você, né? 1 para cada 700 passageiros versus 1.250.000 nos Estados Unidos. Então, é uma pauta que a gente está tratando também. A gente já está vendo alguns avanços. No ano passado, a gente passou na lei uma questão que limita essa questão do dano moral e cria alguns contornos justamente para tentar evitar a judicialização excessiva. Porque é óbvio que a justiça, em algum momento, ela é importante para resolver um ou outro litígio, mas ela não pode ser excessiva. Vou te dar um dado curioso. Em 2019, teve uma pessoa, enfim, um CPF, que judicializou 26 vezes contra a mesma empresa aérea, só em 2019. Então, acho que isso é um dado que mostra que ou tem uma perseguição, que não é o caso, né? Ou virou uma indústria de fato, virou um meio de vida. Então, essa é uma outra pauta que para a gente ela é muito importante. Isso somou em 2019 cerca de 800 milhões de reais em termos de custo para as empresas aéreas. Então é muita coisa que todo mundo paga. Obviamente a empresa aérea repassa isso para o custo, a passagem fica um pouquinho mais cara, mas está todo mundo pagando isso. E quando fica um pouquinho mais cara, aqueles 115 milhões de brasileiros, que eu falei da classe C, talvez já não consigam voar. Então, quando você vai somando um pouquinho de um custo, um pouquinho de outro custo, você tira essa turma toda do transporte aéreo. E é isso que a gente tem que brigar. Além disso, tem toda a pauta interna da ANAC, que, por exemplo, tem o voo simples, tem a regulação responsiva, são programas que a gente está criando aqui para tentar melhorar a eficiência, simplificar as regras. E aí, é uma pauta que eu gosto de chamar assim, é um ataque ao custo Brasil, né? De uma certa maneira, o que a gente quer fazer é atacar o custo Brasil, porque isso também baixa preço de uma certa maneira. Bom, Juliano, nós falamos da questão da regulamentação do setor, como que evoluiu, também falamos da questão da demanda, e tudo isso que o Brasil, do mercado de aviação crescendo, teve empresa do exterior que realmente ou se interessa ou já se interessou por operar aqui, porque nós vimos agora em 2021 a Itapemirim, que já é uma companhia brasileira, já era uma empresa brasileira, enfim, iniciando as operações, não foi uma empresa do exterior. Mas existe realmente um capital estrangeiro querendo iniciar as operações? Cara, a gente tinha muitas conversas bem promissoras ali antes da pandemia. Então, logo quando a Resolução 400 foi editada, né, a norma da bagagem, mais a regra do capital estrangeiro, e elas aconteceram mais ou menos no mesmo tempo, a gente começou muitas conversas com muitas empresas estrangeiras. Então, uma delas é uma empresa espanhola que opera só no regional, chama Air Nostrum. Ela chegou a iniciar um processo de certificação para voar no Brasil, só que no começo da pandemia eles pediram para suspender o processo. Então, o processo não está encerrado, mas ele está suspenso. Obviamente, a empresa está esperando que haja uma definição melhor sobre aí os rumos, né, na pandemia. E aí, até por conta da sua sede, né? Então, a empresa hoje briga lá na sua sede para retomar os voos e aí, eventualmente, pensar numa expansão no passo seguinte. Então, a Air Nostrum é um exemplo. Outras empresas ultra low cost, até que já operavam aqui em países vizinhos, como, por exemplo, JetSmart, Flybond e outras, elas vieram conversar conosco para entender como é o nosso processo, quanto tempo seria, como seriam os limites, questões específicas do processo de certificação, da regulamentação, coisas desse tipo. Então, só para citar alguns nomes, mas assim, um interesse muito grande. Até porque, e falando aqui de ultra low cost, a gente não tem esse tipo de modelo de negócio no Brasil, né? Então isso chama muito a atenção de todos. Tipo uma Ryanair, né? Uma Ryanair. A gente chegou a ter algumas conversas, inclusive com a própria Ryanair. E a Ryanair, por exemplo, tem uma empresa na Colômbia, né? Que já permite esse tipo de investimento há algum tempo. Então, a gente tem certeza que com o tamanho do nosso mercado, com todas essas medidas que a gente está fazendo, não é uma questão de se, é uma questão de quando.
Então, a gente tem certeza que isso vai acabar acontecendo. E assim, Juliano, atualmente no mercado de aviação, acho que só a Latam que realmente tem um capital mais estrangeiro, né, do que as outras. É isso? A Azul tem algum investimento estrangeiro, a Gol tinha, mas mas a Delta acabou saindo, né? Vai sair do investimento, porque ela acabou fazendo um acordo com a Latam, mas eram investimentos minoritários, né? Os investimentos ainda não são majoritários, estrangeiros não, só a Latam tem um investimento maior de fato. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser uma outra forma de capitalizar e de ter investimentos, né? Então, a gente acredita muito nesses instrumentos, sabe, Pedro? Acho que é isso que vai fazer o nosso setor, como eu te falei, a gente quer deixar as regras muito claras e estáveis, porque é isso que vai fazer o setor crescer e enfim. Bom, e nessa parte, você falou de certificação, né, que as companhias vêm, até então para saber como que é a certificação no Brasil, vocês têm algum acordo, ou seja com a FAA, com a EASA ou com algum outro órgão de regulamentação que facilite essa certificação para as novas companhias que desejam entrar no país? Não, é assim, vou até entrar já um pouquinho aqui numa pauta, que é uma das ações do Voo Simples, né? Como é que a gente funciona, assim? A gente conversa muito com eles. Quando a gente certifica os produtos, especificamente, aí estou falando das aeronaves mesmo. Porque tem companhia que já voa internacional para cá, né? Já voa. A Flybond, a JetSmart. Exato. Então a gente fala muito com eles, mas acordos de certificação de produtos, de aeronaves, manutenção, coisas desse tipo, né? Empresa de manutenção, a gente reconhece as manutenções dos países e coisas desse tipo. O processo de certificação é um processo dentro do país. Mas o que a gente está fazendo? Considerando exatamente o que você está falando. Pô, a empresa já opera num país que eu tenho uma excelente relação, que a gente conhece os níveis, né, de segurança, que são muito parecidos, os padrões de operação, de regulamentação. Já é uma empresa que tem muita experiência. Será que a gente não pode aproveitar alguma coisa daquele processo e dessa experiência na certificação dessas empresas? Então, a gente tem um projeto interno dentro da ANAC para fazer isso. É o projeto em cima do nome do regulamento, que é o regulamento 121, né, da aviação civil. Sim. Então, a gente é um projeto prioritário em cima do 121. Funciona como se a empresa conseguisse ganhar vários créditos, né? Como se você fez economia no Brasil, chega para reconhecer no Chile, muitas vezes você não precisa fazer todas as matérias, muitas vezes até nenhuma, né? Só acredita o seu diploma. Então, a gente está montando um projeto nesse sentido, justamente para aproveitar essa experiência que já existe, com esses países que a gente conhece, que a gente tem uma boa relação, para facilitar ainda mais a entrada dessas empresas. Então, de uma certa maneira, assim, as portas estão mais do que abertas e está tudo preparado para que eles possam voar. O que a gente conversa internamente é que não faz sentido nenhum, depois de todas essas mudanças, o cara chega aqui e fala, quero montar uma empresa. Eu falo, bom, então começa o regulamento do zero, daqui a 3 anos a gente conversa. Itapemirim, né? Que a Itapemirim disse que gastou 30 milhões na primeira fase, né? Até começar a operar voos, até o primeiro voo que ela fez no dia 1º de julho. Então, assim, é um montante considerável, querendo ou não, principalmente para uma companhia que não comprou um avião. Exatamente. E a Itapemirim, por exemplo, já não tinha experiência Sim, aí teve que fazer do zero, né? nenhuma, né? Então era uma empresa do zero e aí, de fato, a gente precisa olhar tudo com muito cuidado para garantir a segurança necessária que as pessoas precisam para ter uma empresa voando. Mas tem empresas assim como a Frontier, como a própria JetSmart, que é do mesmo grupo, né? Elas são do mesmo grupo, Exato. Que é do grupo também da Indigo, que é da Índia. Exatamente. Que são empresas super seguras, essas companhias aéreas que por exemplo, tem um acordo de manutenção das suas aeronaves que é global com a fabricante. Então, assim, uma coisa que a gente consegue passar muitas fases no processo e facilitar, né? Então, acho que é nessa linha que a gente quer fazer, bem por aí. E aí, é claro, você deu um bom exemplo. Se é uma empresa nova, se alguém que está iniciando no ramo, então o regulamento está ali, ele está aqui para exigir, para garantir a segurança. Se é uma empresa que já existe, que a gente tem o conforto de eventualmente não precisar cobrar coisas que a empresa já demonstra e já tem, então a gente consegue simplificar e baratear, inclusive, o processo de certificação, né? E aí com isso a gente consegue fazer uma coisa bem adequada à realidade de cada investidor. Então acho que isso também é uma medida muito importante no fim das contas. Pois aí, Juliano, chegamos à nossa última pergunta aqui. Vamos lá. Nós falamos muito da evolução que nós vamos ter para o futuro e do que será implementado. Ainda tem algo que você não compartilhou conosco, que a ANAC planeja implementar na aviação com base no cronograma que, por exemplo, você vai estar até 2025 no cargo, a maioria dos diretores aqui também estará no cargo até 2025, então vocês têm bastante tempo para implementar as mudanças no setor. O que vocês planejam fazer de novo? Então,
temos um planejamento grande aqui, a agenda de trabalho é grande. No fim das contas, a pandemia nos ensinou muito, sabe? A gente precisou tomar uma série de medidas que elas não podiam respeitar o trâmite normal das regulamentações. Simplesmente era inviável do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do mercado. Lembrando, que a gente falou no começo, que o setor aéreo era essencial para ajudar o Brasil a combater a pandemia, inclusive. Então, a gente simplesmente não podia usar os timings e o modelo mental anterior para fazer o que a pandemia exigia. Como levar carga em avião de passageiro. Como levar carga na cabine, como, por exemplo, material biológico em empresa que não estava pré-certificada para isso. Então, a gente teve que tomar uma série de medidas para que o setor aéreo, de fato, ajudasse, como ajudou, o país a enfrentar a pandemia. E isso nos ensinou muita coisa. Isso nos fez sair da caixinha para muitas coisas e a gente percebeu uma nova perspectiva, uma nova forma de agir e interagir com os nossos regulados, que foi muito produtiva. Foi até surpreendente, eu diria. Então, com base nisso, ano passado, e também com base em experiências recentes que a gente tinha, conversas já anteriores, obviamente, a gente chegou à conclusão que a gente precisava fazer diferente. O objetivo não era passar da pandemia e retomar o que a gente tinha. O objetivo era passar da pandemia e fazer muito melhor do que a gente fazia. Então a pandemia acabou virando uma grande oportunidade, um grande trampolim para transformar o setor. Como que a gente ia transformar o setor? Então, para tentar também não reinventar demais, a gente criou 2 grandes programas. Um que é o Voo Simples, que é um programa focado em simplificar, em desburocratizar, em tirar um monte de requisito, que basicamente é burocracia. Muitas vezes a tecnologia hoje já nos permite atingir a segurança que a gente só atingia com os requisitos prescritivos no passado. Então, somando tudo isso, a gente viu que a gente tinha um espaço muito grande para tirar gordura aqui. E aí é uma pauta de redução de custo Brasil mesmo. Vou te dar um exemplo. A gente mediu em 2019, escolhemos uma empresa, não vou revelar o nome. A gente pegou o planejamento de frota dessa empresa ao longo do ano de 2019 e o tempo entre a empresa trazer o avião para o Brasil e o avião começar a voar. E aí, quanto tempo durou o avião 1, o avião 2, o avião 3? Na média. Cara, quanto custa isso? Não só em termos de leasing, nem botei tripulação na conta, mas nem só em termos de leasing, mas, por exemplo, renúncia de receita. O cara podia estar produzindo e não está produzindo. Para essa empresa, em um ano, deu 100 milhões de reais. Então, você pergunta, o que é custo Brasil? Estou dando um exemplo. Custo Brasil é, por exemplo, isso. Inclusive, o presidente da Azul reclamou pessoalmente comigo que a gente foi buscar o primeiro E2 da companhia em São José dos Campos, em setembro de 2019. Uhum. E o problema é que esse avião tinha que ir até o Uruguai e voltar para o Brasil, para Viracopos, que é a base da companhia, para voltar a operar. Então eles tinham que pagar a tripulação para levar o avião até Viracopos, em Viracopos não, no Uruguai. Outra tripulação no Uruguai pegava o avião e trazia até o Brasil. De novo. E aí tem essa questão de tripulação e tem o prazo todo em que o avião podia estar produzindo, no final. Então, esse assunto específico envolve outros órgãos, mas a gente tem vários exemplos que são só nossos, como esse. Então a gente criou, no fim das contas, aí começamos a fazer uma reunião com todos os setores, porque isso não é uma questão exclusiva de empresa aérea. Cara, setor agrícola, aeronave leve esportiva. Sim, às vezes enfim, a pessoa quer importar um avião agrícola, que é um avião barato, né? E às vezes é o preço do avião para importar. E muitas vezes a questão da manutenção, que é remota, aí tem que, enfim, tem uma série de questões. Aerodesporto, tripulante, oficina mecânica. Então a gente fez mais de 70 reuniões com essa turma inteira, levantamos uma série de possibilidades de melhoria. E o foco era um só, a gente não quer inovar. Burocracia. Vamos atacar nesse primeiro momento o que é fácil, burocracia. A gente listou mais de 200 iniciativas, para você ter uma ideia. Então, que já são mais do que isso hoje em dia, porque uma coisa leva a outra, né, no fim das contas, e eu acho que isso é o grande bonito desses programas. À medida em que você vai evoluindo eles ganham tração e eles vão sozinhos se retroalimentando, e aí a gente vai chegar lá na frente melhor do que a gente tinha planejado. Então, o Voo Simples é uma pauta que faz isso, que ataca o custo Brasil, que gera eficiência. Vou te dar um exemplo. O piloto todo ano, o tripulante em geral, todo ano tinha que renovar a habilitação com a ANAC. A habilitação valia só 1 ano. Sendo que o que importa para o cara voar é experiência recente, aptidão médica e, obviamente, os certificados, né, o cheque e os certificados de que ele pode voar aeronave. A carteira em si, ela não precisa ter validade. Uma vez que ele teve a carteira, ele pode ficar com a carteira sem prazo de validade. Não significa que ele pode voar sem prazo de validade. Para voar,
Ele tem que ter experiência recente, são os requisitos que eu já te falei. Então o que importa pra gente é fiscalizar os requisitos e não exigir que o cara todo ano viesse aqui, pagasse uma taxa para remitir o plástico, porque muitas vezes ele estava com a experiência recente, estava com o CMA válido, tinha feito todos os cheques, mas a carteira vencia e ele não podia voar. Aí não fazia sentido. Então, são coisas simples no fim das contas, mas que fazem toda a diferença. Certificado agora que ele precisa ter. Agora a gente monitora o certificado. E como tudo é digital, a gente consegue monitorar naturalmente. Então, a validade, e aí eu vou simplificar, mas a validade do plástico passa a ser secundário nesse novo ambiente. Então a gente fala assim, cara, uma vez que você tirou sua carteira, ela não tem mais validade, você não precisa me pagar todo ano uma taxa. Ah, é 200 e poucos reais. Mas não interessa, todo ano. E se o cara esquece de fazer... O Gabriel, que é comissário, me falou isso. Pois é. Tá auxiliando a gente na câmera. E se você esquecer, você faz todo o resto, que de fato você tem que fazer, é imprescindível, mas por conta de um detalhe burocrático, você não pode voar. Então, eu só estou te dando alguns exemplos do tamanho e do alcance de onde o voo simples vai chegar. E aí, com isso, a gente identificou a oportunidade de melhoria na lei. Então, a gente está preparando uma medida provisória que mexe numa série de coisas para simplificar. Então, nossa ideia é revogar uns 60 dispositivos da lei, que são prescritivos, que são burocráticos, simplesmente para a gente facilitar a vida de todo mundo. E, em paralelo, um programa que a gente chama de regulação responsiva, que muda a forma como a gente encara a fiscalização. Basicamente, nosso modelo mental era qual? Prescreve o requisito, fiscaliza se está aderente. Se não tiver aderente, multa. Então medição, controle, punição. Então, é basicamente isso. O que a gente quer fazer com a responsiva? Cara, a gente quer, junto com o regulado, buscar o compliance. Muitas vezes o cara não descumpriu porque de propósito. Não é isso. Muitas vezes ele comete um erro, às vezes por desconhecimento, ou por uma... E aí, aquele erro que, no fim das contas, pode ser formal, ou que pode ser facilmente corrigido, gera um grande processo, uma série de punições, uma série de coisas, que no fim das contas a gente nem ajuda, porque nem sempre a gente avisa ele como corrigir. Então a gente quer mudar a forma como a gente se relaciona com o regulado. Eu costumo dizer que a gente quer transformar a fiscalização num instrumento de aproximação e não num instrumento de afastamento, para que a gente possa se aproximar do regulado e junto com ele buscar o compliance regulatório. E com isso todo mundo ganha. Todo mundo ganha em segurança, todo mundo ganha conversando, todo mundo ganha compartilhando os problemas. E aí, claro, aquele que estiver intencionalmente fazendo errado, vai ficar mais fácil de identificar, inclusive, e aí a gente pune conforme tem que punir com todo rigor. Voo simples é a mesma coisa. Pensa o seguinte, Pedro, se eu tirar toda essa turma da ANAC, que hoje só olha a burocracia, e botar eles para olhar e monitorar desempenho e segurança operacional, e as empresas fizerem a mesma coisa, a gente já ganhou em segurança direto, sem melhorar, sem aumentar custos, sem aumentar nada. A gente reduz o tempo, fica mais eficiente e aumenta a segurança. Então, no fim das contas, são 2 programas, e é uma agenda longa, que vai até depois de 2025, acho eu, mas que a gente acha que a gente vai transformar. É um legado, né? É um legado. A ideia é que isso crie vida, como eu te falei, e vá sozinho. Mas com esses 2, e aí eu volto à minha fala inicial, a gente quer sair da pandemia muito melhor do que quando a gente entrou. E não simplesmente esperar a normalidade voltar. Não, a gente quer uma normalidade muito melhor do que era aquela outra. Principalmente para a aviação em geral, né, pessoal? Porque a gente fala muito de comercial, mas não dá para esquecer que 75% dos aviões que tem no Brasil são de aviação geral. E a empresa aérea que é grande, de uma certa maneira, ela tem mais capacidade de administrar a burocracia. Pelo tamanho, pela escala. Que tem um táxi aéreo de 3, 4 helicópteros. 2 aviões, 3, 4 helicópteros, uma estrutura muito enxuta. O grosso da turma dele é o piloto, então não é nem muito administrativo e não pode ser. E aí, no fim das contas, para essa turma faz muita diferença. Então, por isso que a gente chamou de voo simples, e o voo simples tem muita ação que nem é de empresa aérea, porque a gente acha que, de fato, isso é um grande ganha-ganha, porque uma indústria alimenta a outra, né? Um piloto começa numa depois vai para outra, e assim sucessivamente. Então, no fim das contas, é um pouco esse o nosso planejamento, e é assim que a gente está caminhando aí. A gente está bem confiante que, com tudo isso, aqueles 115 milhões de brasileiros que eu te falei vão estar plenamente atendidos. Com certeza. Então é isso, pessoal. Agradeço ao Juliano por essa entrevista. Eu que agradeço. E, poxa, muitas informações aqui ultra relevantes, acho, para o mercado. Vai ajudar bastante o pessoal a entender como que está encaminhando a aviação pelo Brasil, porque, aliás, tudo que acontece passa também pela ANAC, né? Porque é a ANAC que gere todo mundo aqui. Aliás, é uma agência reguladora. Então é isso. Muito obrigado, Juliano. Se tem algum recado a mais para deixar o nosso público? Eu queria mais uma vez te agradecer, mandar um abraço aí para o pessoal. Sempre falar, a ANAC está à disposição, a gente quer ouvir cada vez mais.
Então, a gente está tentando aprimorar até os nossos instrumentos de interagir. E aí, como eu te falei, cara, um canal como esse para a gente é muito importante. Então, o que eu queria era colocar, de fato, a agência aqui à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer e para a gente construir juntos, né? Construir as soluções juntos. Eu acho que não tem outra forma. É assim que nós vamos ganhar. Ok, então, muito obrigado, Juliano. Muito obrigado ao público que acompanhou essa entrevista até o final e até mais. Até a próxima.